A manhã de sábado amanhecia cinzenta sobre São Paulo. Nuvens pesadas cobriam o céu, anunciando a chuva que cairia antes do meio-dia. O trânsito já começava a se intensificar na Avenida Paulista, onde executivos apressados caminhavam com seus cafés descartáveis, olhando fixamente para as telas de seus celulares. Mas Alejandro Monteiro não estava entre eles naquele dia. Aos 42 anos, Alejandro havia construído um império no setor de tecnologia. Sua empresa, a Monteiro Tech Solutions, era uma das mais respeitadas do país, com filiais em 5 capitais brasileiras e contratos internacionais que movimentavam milhões de reais anualmente. Ele era o tipo de homem que aparecia ocasionalmente em revistas de negócios, sempre com aquele sorriso discreto e profissional, os cabelos escuros, penteados para trás, os ternos impecáveis de grife italiana. Para quem olhava de fora, Alejandro Monteiro tinha tudo: dinheiro, sucesso, reconhecimento. Mas naquela manhã, dirigindo seu Mercedes-Benz preto pelas ruas do bairro do Ipiranga, Alejandro sentia um vazio que nenhum contrato milionário conseguia preencher. Ele segurava o volante com firmeza, os olhos fixos na estrada molhada pela garoa fina que começava a cair. Ao seu lado, no banco do passageiro, estava uma caixa de papelão contendo documentos antigos, fotografias amareladas e algumas chaves enferrujadas. Ele estava voltando para casa. Não para o apartamento de cobertura no Jardim Europa, onde morava atualmente, com vista panorâmica para a cidade e piscina aquecida na varanda. Não. Alejandro estava retornando à casa onde havia crescido, um sobrado antigo na Rua das Acácias, uma via tranquila e arborizada que parecia congelada no tempo, longe do burburinho do centro da cidade. Fazia quase 20 anos que ele não pisava naquele lugar. Desde a morte de sua mãe, Alejandro havia trancado a porta e seguido em frente, ou pelo menos era o que ele dizia a si mesmo. A casa ficou abandonada, coberta pela poeira do tempo e pelas memórias que ele preferia não revisitar. Mas agora, após receber uma notificação da prefeitura sobre irregularidades no terreno e a possibilidade de desapropriação, ele não tinha escolha senão voltar. Ao virar na Rua das Acácias, Alejandro sentiu o coração apertar. A rua estava mais silenciosa do que ele lembrava. As árvores, que antes eram jovens e esguias, agora formavam um dossel espesso sobre a calçada, suas raízes quebrando o concreto em diversos pontos. Algumas casas haviam sido reformadas, com grades modernas e pinturas novas. Outras permaneciam como ruínas do passado, com janelas quebradas e jardins tomados pelo mato. A casa número 147 era uma dessas ruínas. Alejandro estacionou o carro em frente ao portão de ferro enferrujado. A pintura azul clara das paredes estava descascada, revelando o reboco acinzentado por baixo. O jardim da frente, que sua mãe cuidava com tanto carinho, era agora um emaranhado de capim alto, plantas daninhas e uma mangueira que crescera selvagem, seus galhos invadindo o espaço da calçada. Ele desligou o motor e ficou ali, sentado em silêncio, olhando para a fachada da casa. As janelas do segundo andar estavam fechadas, as cortinas rasgadas balançando levemente com o vento que soprava entre as frestas. A porta principal de madeira estava trancada, mas visivelmente danificada, com rachaduras e sinais de cupim. Por um momento, Alejandro pensou em dar a volta e ir embora, deixar que a prefeitura fizesse o que quisesse com aquele lugar. Afinal, eram apenas tijolos e cimento, não eram? Mas algo dentro dele sabia que não era tão simples assim. Aquela casa guardava mais do que memórias. Guardava a pessoa que ele havia sido antes de se tornar o empresário frio e calculista que era hoje. Com um suspiro profundo, Alejandro abriu a porta do carro e saiu. A garoa havia se intensificado um pouco e ele levantou a gola do casaco de lã preta enquanto caminhava até o portão. O metal estava frio e úmido sob seus dedos quando ele o empurrou. O portão resistiu por um segundo.
as dobradiças enferrujadas protestando com um rangido agudo antes de finalmente ceder. O caminho de pedras que levava até a porta principal estava coberto de folhas secas e lodo. Alejandro pisava com cuidado, evitando as poças de água que se formavam nos buracos entre as pedras. O cheiro de terra molhada e vegetação em decomposição invadia suas narinas, trazendo com ele fragmentos de lembranças. Sua mãe regando as plantas pela manhã, o cachorro da família correndo pelo jardim, as tardes em que ele brincava de esconde-esconde entre as árvores com os vizinhos. Ele balançou a cabeça, afastando as memórias. Não estava ali para sentir nostalgia. Estava ali para resolver um problema burocrático e seguir em frente, como sempre fazia. Ao chegar à porta principal, Alejandro tirou o molho de chaves da caixa que havia deixado no carro. Eram 5 chaves diferentes, todas cobertas de ferrugem. Ele tentou a primeira. Não girou. A segunda travou na fechadura. Foi só na terceira tentativa que a tranca cedeu com um clique seco. Alejandro empurrou a porta devagar. Ela abriu com um gemido assustador, revelando o interior escuro da casa. O cheiro que saiu de dentro era intenso. Mofo, madeira velha, umidade acumulada. Ele tateou a parede ao lado da porta, procurando o interruptor de luz, mas quando o acionou, nada aconteceu. A energia havia sido cortada há anos. Usando a lanterna do celular, Alejandro iluminou o corredor de entrada. O piso de tábuas rangeu sob seus pés enquanto ele avançava lentamente. À direita ficava a sala de estar, com os móveis ainda cobertos por lençóis brancos empoeirados. À esquerda, a escada que levava ao segundo andar, seus degraus de madeira carcomidos e instáveis. Tudo estava exatamente como ele havia deixado, e ao mesmo tempo tudo parecia diferente, menor, mais triste. Como se a casa também tivesse envelhecido e se cansado de esperar por alguém que nunca voltou. Alejandro caminhou pela sala, a luz do celular dançando pelas paredes cobertas de manchas de umidade. Havia fotografias nas paredes, emolduradas em madeira escura. Ele se aproximou de uma delas. Era um retrato de família. Ele, ainda criança, não deveria ter mais de 8 anos, ao lado de sua mãe. Seu pai não estava na foto, nunca estava. A mãe de Alejandro, Carmen Monteiro, havia criado o filho sozinha depois que o marido os abandonou quando Alejandro tinha apenas 5 anos. Ela trabalhava como costureira, fazendo reparos e ajustes para vizinhos e conhecidos. O dinheiro era pouco, mas ela sempre garantiu que o filho tivesse comida na mesa e livros para estudar. Foi ela quem incentivou o interesse de Alejandro por tecnologia, economizando durante meses para comprar-lhe o primeiro computador usado. Quando Carmen faleceu de câncer, Alejandro estava com 23 anos, recém-formado em engenharia da computação e começando sua primeira startup. A morte dela foi rápida e brutal. Em 6 meses, o câncer consumiu seu corpo frágil, e Alejandro teve que assistir impotente, enquanto a única pessoa que realmente se importava com ele desaparecia. Após o funeral, ele trancou a casa e jurou nunca mais voltar. Enterrou a dor no trabalho, construindo sua empresa tijolo por tijolo, contrato por contrato, até se tornar o homem que era hoje. Mas a dor nunca realmente desapareceu. Apenas se escondeu, esperando silenciosamente por um momento como este. Alejandro afastou-se da fotografia e caminhou em direção à cozinha. A porta estava entreaberta. Ele a empurrou devagar, e o rangido ecoou pela casa vazia. A cozinha estava em estado deplorável. A pia estava cheia de folhas secas que haviam entrado pela janela quebrada. O fogão antigo, de 4 bocas, estava coberto de ferrugem. O chão de cerâmica estava rachado em vários lugares. Mas algo chamou sua atenção. Algo que não deveria estar ali. No canto da cozinha, perto da despensa, havia uma sacola plástica de supermercado. E ela era nova. Alejandro franziu o senho e se aproximou. Dentro da sacola havia embalagens vazias de bolacha, uma caixinha de suco vazia e cascas de banana. Ele olhou ao redor, o coração começando a bater mais rápido. Alguém tinha estado ali.
Recentemente, um som suave ecoou do andar de cima. Um rangido leve, quase imperceptível. Se Alejandro não estivesse em silêncio absoluto, não teria ouvido. Ele congelou, todos os seus sentidos em alerta. Devagar, caminhou de volta ao corredor e parou ao pé da escada, olhando para cima. Tudo estava escuro e silencioso. "Tem alguém aí?" ele chamou, sua voz ecoando pela casa vazia. Nada. Alejandro começou a subir os degraus, um por um, testando cada um antes de colocar todo o peso do corpo. A escada gemia sob seus pés, e ele segurava o corrimão com força, temendo que a madeira velha pudesse ceder a qualquer momento. Ao chegar ao segundo andar, ele se viu em um pequeno corredor com 3 portas. A primeira levava ao quarto que havia sido seu quando criança, a segunda ao quarto de sua mãe. A terceira, a um pequeno escritório que ela usava para costurar. A porta do quarto de sua mãe estava entreaberta. Alejandro se aproximou devagar, a adrenalina correndo em suas veias. Ele empurrou a porta com cuidado, iluminando o interior com a lanterna do celular. E então, ele viu. No canto do quarto, encolhida em um colchão velho no chão, estava uma mulher. Ela tinha cerca de 30 anos, cabelos castanhos longos e desgrenhados caindo sobre o rosto, a pele pálida e os olhos arregalados de medo. Vestia uma blusa surrada e calça jeans com manchas de terra. E ao seu lado, abraçados a ela como se fossem parte de seu próprio corpo, estavam 2 crianças. Um menino, que não devia ter mais de 7 anos, magro e de olhos grandes e assustados. E uma menina menor, talvez 5 anos, com o rosto escondido no peito da mãe, tremendo visivelmente. Por um longo momento, ninguém se moveu. Ninguém disse nada. O mundo inteiro parecia ter parado. Então a mulher falou, sua voz rouca e trêmula. "Por favor, não chame a polícia." O silêncio que se seguiu às palavras da mulher foi denso e pesado, carregado de medo, surpresa e uma tensão quase palpável. Alejandro permaneceu parado na porta do quarto, a lanterna do celular ainda apontada para aquela cena que parecia saída de um pesadelo. Uma mãe desesperada e seus 2 filhos, escondidos como animais acuados em sua antiga casa abandonada. A chuva lá fora havia se intensificado. O som das gotas batendo no telhado velho enchia o silêncio constrangedor, pontual e ritmado, como um metrônomo marcando a passagem de segundos que pareciam eternos. Alejandro podia ouvir sua própria respiração, acelerada, e o coração batendo forte no peito. A mulher puxou as crianças para mais perto de si, seus braços magros, envolvendo-os como um escudo frágil contra a ameaça que Alejandro representava. Os olhos dela, castanhos e fundos, brilhavam com lágrimas contidas. Havia ali um misto de vergonha, desespero e uma determinação feroz de proteger seus filhos a qualquer custo. O menino olhava para Alejandro com aquela expressão assustada que crianças têm quando sabem que algo muito ruim está prestes a acontecer. A menina mantinha o rosto escondido, seus pequenos ombros tremendo com soluços silenciosos. Alejandro finalmente conseguiu encontrar sua voz. "Quanto tempo vocês estão aqui?" ele perguntou, tentando manter o tom calmo, embora seu cérebro estivesse processando a situação em alta velocidade. A mulher engoliu em seco antes de responder, sua voz quebradiça. 3 meses, talvez um pouco mais. 3 meses. Alejandro sentiu o impacto daquelas palavras. 3 meses vivendo escondidos naquela casa abandonada, sem eletricidade, sem água encanada, sem as condições mínimas de dignidade. Ele olhou ao redor do quarto com outros olhos agora. No canto oposto havia alguns pertences, 2 mochilas escolares pequenas, roupas dobradas sobre uma cadeira quebrada, algumas garrafas de água vazias, embalagens de comida. Eles haviam transformado aquele espaço em um lar improvisado. Havia até alguns desenhos infantis presos na parede com fita adesiva, feitos com lápis de cor em folhas de caderno. "Como vocês entraram?" Alejandro perguntou, sua voz mais suave agora.
A mulher hesitou, como se admitir aquilo fosse confessar um crime grave. A janela dos fundos estava quebrada. Eu só precisava de um lugar, só por alguns dias. Eu jurei para mim mesma. Mas sua voz falhou e ela fechou os olhos, as lágrimas finalmente escapando e deslizando por suas bochechas. Mas não tínhamos para onde ir. Alejandro abaixou a lanterna do celular, percebendo que a luz direta nos olhos da mulher e das crianças estava deixando a situação ainda mais intimidadora. Ele acendeu a luz da lanterna do celular, mas a direcionou para o teto, criando uma iluminação mais suave e difusa no quarto. "Como você se chama?" ele perguntou. A mulher limpou as lágrimas com as costas da mão, respirou fundo, tentando se recompor. Lucia Herrera." Ela olhou para as crianças ao seu lado. "Este é Miguel", ela disse, tocando suavemente o cabelo do menino. "E esta é Sofia." "Olá, Miguel." "Olá, Sofia", Alejandro disse, tentando um tom gentil. Mas as crianças não responderam, permanecendo grudadas à mãe. Lucia continuou, sua voz ganhando um pouco mais de firmeza, como se agora que havia começado a falar, precisasse contar tudo. "Eu sei que isso é invasão. Eu sei que estamos errados, mas eu não tinha escolha. Nós não tínhamos para onde ir." Ela respirou fundo, reunindo coragem para continuar. "Eu era casada. Meu marido, ele trabalhava em uma fábrica de autopeças na Zona Leste. Nós tínhamos uma casa alugada, simples, mas era nossa. As crianças iam para a escola. Tudo estava bem." Sua voz tremeu novamente. "Então meu marido perdeu o emprego. A fábrica fechou, mandou embora quase todos os funcionários. Foi há 1 ano e meio. No começo, ainda conseguíamos pagar o aluguel com as economias que tínhamos. Ele procurava trabalho todos os dias, mas não encontrava nada. Eu fazia faxinas, cuidava de crianças, qualquer coisa para ajudar. Mas não era suficiente." Lucia fez uma pausa, os olhos distantes, perdidos em memórias dolorosas. Os meses foram passando e o dinheiro acabou. O dono da casa nos deu um aviso, depois outro. Eu implorei, pedi mais tempo, mas ele não podia esperar. Tinha outras pessoas interessadas em alugar. Quando fomos despejados, já devíamos 4 meses de aluguel. Alejandro ouvia em silêncio, sentindo um aperto crescente no peito. "Tentamos ficar com minha irmã por um tempo, mas o apartamento dela é minúsculo. Ela tem 3 filhos próprios. Não tinha espaço para nós. Ficamos em um abrigo municipal por algumas semanas, mas lá era terrível. As crianças tinham medo. Havia brigas, drogas, violência. Eu não podia deixar meus filhos crescerem naquele lugar." Lágrimas desciam livremente pelo rosto de Lucia agora. "Então, meu marido, ele foi tentar encontrar trabalho em outra cidade. Disse que quando estivesse estabelecido mandaria buscar a gente. Isso foi há 4 meses. Ele ligou algumas vezes no começo, mas depois, nada. Eu não sei se ele está bem, se está vivo, se simplesmente nos abandonou." A última palavra saiu como um sussurro quebrado. Eu fiquei sozinha com as crianças, sem dinheiro, sem casa, sem nada. Dormimos na rua por 2 noites. Vocês não têm ideia do que é ver seus filhos com fome, com frio, com medo e não poder fazer nada. Nada. Lucia olhou diretamente para Alejandro, seus olhos queimando com uma intensidade desesperada. "Foi quando eu encontrei esta casa. Estava vazia, abandonada. A janela dos fundos estava quebrada. Eu entrei só para nos abrigar da chuva por 1 noite. Mas quando vi que ninguém vinha, que ninguém se importava com este lugar, eu pensei que poderíamos ficar só um pouco mais, só até eu conseguir juntar algum dinheiro, encontrar um emprego fixo, alguma coisa." Ela balançou a cabeça, a vergonha evidente em seu rosto. "Eu sei que é errado. Eu sei, mas meus filhos precisavam de um teto, precisavam de segurança. Eu faço faxinas durante o dia, deixo as crianças aqui escondidas e volto antes de escurecer. Nós somos silenciosos, não acendemos luz, não fazemos barulho, ninguém sabe que estamos aqui. Ou pelo menos, ninguém sabia."
Ela olhou para Alejandro com um misto de medo e súplica. Por favor, senhor, eu vou embora. Nós vamos embora agora mesmo. Só não chame a polícia. Não deixe eles levarem meus filhos para um abrigo. Não separe minha família, por favor. A voz dela quebrou completamente no final, e ela abraçou as crianças com força, como se já estivesse se preparando para que alguém as arrancasse de seus braços. Alejandro sentiu algo se romper dentro dele, algo que estava fechado e trancado há muito tempo. Ele olhou para aquela mulher, para aquelas crianças, e viu reflexos de sua própria história. Viu sua mãe lutando sozinha para criá-lo. Viu a si mesmo, criança, sem entender por que o pai havia ido embora. Viu a pobreza, a luta, a dor de quem não tem nada além da própria dignidade. Ele pensou em sua vida agora. O apartamento de cobertura, o carro de luxo, as contas bancárias cheias, os investimentos, as viagens internacionais, o reconhecimento profissional. Tudo aquilo que ele havia conquistado e ainda assim algo sempre faltava. Um vazio que nenhum sucesso conseguia preencher. E agora, ali estava o universo, apresentando-lhe uma escolha. Ele podia fazer o que seria considerado correto pela sociedade, chamar as autoridades, reportar a invasão, deixar que os serviços sociais cuidassem da situação. Não era responsabilidade dele, não era problema dele. Ou podia fazer algo diferente, algo que sua mãe teria feito. Alejandro guardou o celular no bolso, mergulhando o quarto em uma penumbra suave, iluminada apenas pela luz cinzenta que entrava pela janela. Ele deu um passo em direção à porta e viu Lucia se encolher, puxando as crianças ainda mais perto, seus olhos fechados como se estivesse se preparando para o pior. Mas então, Alejandro fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Ele se virou de volta e sentou-se no chão, encostando as costas na parede, ficando no mesmo nível deles. Sua expressão era séria, mas não havia raiva nela. Havia algo mais, algo que ele próprio estava tentando entender. Você tem fome? Ele perguntou, a voz calma. Lucia abriu os olhos confusa. O quê? Vocês comeram hoje? Alejandro insistiu. Lucia hesitou. Então balançou a cabeça negativamente. As crianças se mexeram um pouco, e Alejandro percebeu que Miguel estava olhando para ele com curiosidade agora. A desconfiança ainda presente, mas ligeiramente amenizada. Alejandro suspirou e passou a mão pelo cabelo. Há uma padaria a 3 quarteirões daqui. Costumava comprar pão lá quando era criança. Vou buscar alguma coisa para vocês comerem. E vamos conversar. Lucia o encarou, incrédula. Conversar sobre o quê? Sobre o que vamos fazer, Alejandro disse, levantando-se. Mas primeiro vocês precisam comer. Fiquem aqui, eu volto em 20 minutos. Ele saiu do quarto antes que Lucia pudesse responder. Desceu as escadas rapidamente e saiu da casa. A chuva agora caía forte, encharcando-o em segundos, mas ele mal percebeu. Sua mente estava acelerada, processando tudo o que havia acabado de descobrir. Enquanto dirigia pelas ruas do Ipiranga, em direção à padaria, Alejandro se viu pensando em sua mãe. O que ela diria se estivesse viva? O que ela faria? Ele conhecia a resposta. Carmen Monteiro nunca virava as costas para quem estava em necessidade. Mesmo quando mal tinha o que comer, ela dividia com os vizinhos. Mesmo quando estava doente, cuidava de quem precisava. E foi naquele momento, parado no sinal vermelho, sob a chuva torrencial de São Paulo, que Alejandro tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele não ia mandar aquela família embora. Ele ia fazer algo muito, muito diferente. Alejandro voltou a casa 25 minutos depois, carregando 2 sacolas grandes de papel pardo, já meio encharcadas pela chuva. Dentro delas havia pães franceses quentinhos, queijo, presunto, manteiga, sucos de caixinha, frutas e algumas barras de chocolate. Ele havia comprado muito mais do que o necessário, movido por um impulso que não conseguia explicar completamente. Ao entrar na casa, sacudiu a água do casaco e subiu as escadas, seus passos ecoando pelo corredor vazio. Quando chegou ao quarto,
Encontrou Lucia exatamente onde a havia deixado, ainda abraçada às crianças, mas agora com uma expressão diferente no rosto. Havia ali uma centelha de esperança, tão frágil que parecia poder se apagar com um sopro. "Trouxe comida", Alejandro anunciou, colocando as sacolas no chão. Os olhos de Miguel se arregalaram ao ver os pães. Sofia levantou a cabeça pela primeira vez, seus olhinhos azuis fixos nas sacolas, como se estivesse vendo um tesouro. "Podem comer", Alejandro disse gentilmente. "À vontade." Lucia olhou para ele, ainda desconfiada, mas a fome das crianças era mais forte que qualquer receio. Ela pegou as sacolas com mãos trêmulas e começou a distribuir a comida. Miguel agarrou um pão com uma voracidade que partiu o coração de Alejandro. A menina comia devagar, mas de forma contínua, seus olhos nunca deixando de observar o estranho que havia invadido seu esconderijo. Alejandro se sentou novamente no chão, observando-os comer em silêncio. Lucia também comeu, embora de forma mais contida, mastigando lentamente, como se cada mordida fosse uma lembrança de tempos melhores. Quando a urgência da fome passou e todos haviam comido um pouco, Alejandro finalmente quebrou o silêncio. "Lucia, eu preciso fazer algumas perguntas, e preciso que você seja honesta comigo." Ela assentiu, limpando a boca com as costas da mão. "Você tem família além de sua irmã?" "Não, meus pais morreram há anos. Tenho só a Maria, minha irmã mais velha." "E amigos, alguém que possa ajudar?" Lucia baixou os olhos, a vergonha evidente. "Eu me afastei de muita gente quando as coisas começaram a ficar difíceis. Tinha vergonha de pedir ajuda. E as pessoas também se afastam quando você está na miséria. É como se a pobreza fosse contagiosa." Alejandro conhecia aquela verdade amarga. Havia vivido isso na própria pele quando criança. "E sobre trabalho? Você disse que faz faxinas." "Sim, trabalho em 3 casas diferentes durante a semana. Ganho por dia. Não é muito, mas junto um pouco de dinheiro. Guardo tudo o que posso para quando conseguirmos sair daqui." "Quanto você ganha por mês?" Lucia hesitou, claramente constrangida. "Mais ou menos R$ 1.200, às vezes menos." Alejandro fez as contas mentalmente. R$ 1.200 para sustentar 3 pessoas. Impossível encontrar moradia, pagar alimentação, transporte, roupas, escola para as crianças. Era uma situação sem saída. "As crianças estão indo para a escola?" ele perguntou, embora já soubesse a resposta. Lucia balançou a cabeça, as lágrimas voltando aos seus olhos. "Não, eu não consegui transferi-los. Não tenho endereço fixo, não tenho como comprovar residência. Eles ficam aqui durante o dia quietinhos. Eu trouxe alguns livros velhos da escola deles. Miguel sabe ler, ele ensina a Sofia. Mas eu sei que não é o mesmo. Eu sei que estou falhando com eles." Sua voz quebrou novamente e ela cobriu o rosto com as mãos. Miguel, o menino, colocou sua pequena mão no braço da mãe. "Não está não, mãe. A gente está junto, é isso que importa." A maturidade nas palavras daquela criança de 7 anos era de partir o coração. Alejandro sentiu um nó na garganta. Ele ficou em silêncio por um longo momento, observando aquela família despedaçada, tentando sobreviver contra todas as probabilidades. E então tomou a decisão mais estranha e impulsiva de toda a sua vida. "Lucia, eu tenho uma proposta para você." Ela levantou o rosto, limpando as lágrimas. "Que tipo de proposta?" Alejandro respirou fundo. O que estava prestes a dizer soava absurdo até para ele mesmo, mas de alguma forma fazia todo o sentido. "Eu preciso de uma esposa." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Lucia o encarou como se ele tivesse falado em outra língua. "O quê? Deixe-me explicar." Alejandro disse rapidamente, levantando as mãos. Não é o que você está pensando. Não é pessoal. É profissional. Bem, é complicado." Ele passou a mão pelo cabelo, tentando organizar os pensamentos. "Eu tenho uma empresa grande.
Muito grande, e estou prestes a fechar o maior contrato da minha carreira com uma corporação japonesa. Eles são extremamente tradicionais. Família, valores, estabilidade, tudo isso é importante para eles. Lucia ainda o encarava, confusa. O CEO da empresa vem ao Brasil mês que vem para finalizar o contrato. Ele vai trazer a esposa, os filhos, vai querer conhecer minha família também. Vai querer jantar, conversar, conhecer minha vida pessoal. É parte da cultura deles. Eles não fazem negócios com quem não confiam pessoalmente. E qual é o problema? Lucia perguntou, a voz cautelosa. O problema é que eu não tenho família, não tenho esposa, não tenho filhos. Sou só eu. E para eles, isso é um sinal de que algo está errado. Um homem de 42 anos, bem-sucedido, mas sozinho. Eles vão pensar que há algo errado comigo, que não sou confiável, que não tenho raízes. Alejandro olhou diretamente para Lucia. Eu preciso de uma família. Mesmo que seja só por algumas semanas, só para fechar esse contrato. Lucia balançou a cabeça incrédula. Você está me pedindo para fingir ser sua esposa? Não apenas fingir, Alejandro disse. Eu estou propondo um casamento real, no papel. Mas seria um acordo, um contrato entre nós dois. Você está louco, Lucia disse, sua voz subindo de tom. Você não me conhece. Eu não conheço você. Você está propondo casamento com uma desconhecida que invadiu sua casa? Eu sei que parece loucura, Alejandro admitiu. Mas pense bem, você precisa de um lugar para morar. As crianças precisam de estabilidade, de escola, de segurança. Eu posso oferecer tudo isso. Em troca, você me ajuda com essa situação profissional. Depois que o contrato for assinado, podemos nos divorciar. Você ficaria com uma quantia em dinheiro suficiente para recomeçar a vida com dignidade. Lucia o encarou por um longo momento, processando o que estava ouvindo. Quanto dinheiro? Alejandro não hesitou. 500 mil reais. Lucia engasgou. 500 mil? Você está falando sério? Completamente sério. Esse contrato vale milhões para minha empresa. 500 mil é um investimento pequeno perto do retorno. E o casamento seria no papel e nas aparências públicas. Você e as crianças morariam comigo, teriam seus próprios quartos. Eu não esperaria nada. O pessoal de você seria apenas um acordo de negócios, mas para o mundo exterior seríamos uma família. Lucia olhou para as crianças, que observavam a conversa sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo a tensão no ar. E as crianças? Entrariam na melhor escola particular que o dinheiro pode comprar. Teriam roupas novas, comida, médicos, dentistas, tudo o que precisarem. E quando nos separarmos, você terá dinheiro suficiente para garantir um futuro digno para eles. Alejandro se inclinou para a frente, seus olhos fixos em Lucia. Eu sei que parece insano. Eu sei, mas pense no que você tem agora. Pense no que eu estou oferecendo. Uma chance de recomeçar, uma chance de dar aos seus filhos a vida que eles merecem. Lucia estava tremendo agora, não de frio, mas da magnitude da decisão que estava sendo colocada diante dela. Por quanto tempo? 3 meses? Talvez 4. O tempo suficiente para o contrato ser assinado e implementado. Depois disso, nos separamos de forma amigável e você segue sua vida. E se eu disser não? Alejandro suspirou. Então, eu vou embora agora e vocês podem ficar aqui até encontrarem outro lugar. Não vou chamar a polícia, não vou denunciar vocês. Podem ficar o tempo que precisarem, mas... Ele fez uma pausa. Mas isso não resolve seu problema. Resolve. Em algum momento vocês vão ter que sair. E então? Mais abrigos? Mais ruas? Mais incerteza? Ele tinha razão. E Lucia sabia disso. Esta era uma oportunidade que nunca mais apareceria. Uma chance de salvar seus filhos. Uma chance de recomeçar. Mas também era aterrorizante. Casar com um estranho, morar com ele, fingir ser uma família. Eu preciso pensar, ela disse finalmente, sua voz fraca. Claro, Alejandro respondeu, levantando-se. Pense com calma.
Eu volto amanhã de manhã para ouvir sua resposta. Ele caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Lucia? Sim? Eu não sou um homem mau. Eu sei que você não tem motivos para confiar em mim, mas eu prometo que, se você aceitar, vou tratar você e as crianças com respeito. Vocês estarão seguros. Tem minha palavra. E com isso, ele saiu, deixando Lucia sozinha com a decisão mais importante de sua vida. A noite foi longa e insone para Lucia. Depois que Alejandro partiu, ela ficou sentada no colchão velho, abraçando Miguel e Sofia, enquanto a chuva continuava caindo lá fora, criando um som ritmado e melancólico contra o telhado deteriorado da casa. As crianças dormiram, exaustas e com os estômagos cheios pela primeira vez em dias, mas Lucia permaneceu acordada, sua mente um turbilhão de pensamentos e emoções contraditórias. Casar com um estranho. A ideia era absurda, perigosa até. Tudo em sua formação, em seus instintos, gritava que aquilo era errado. Como ela podia confiar em alguém que havia acabado de conhecer? E se ele fosse perigoso? E se aquilo fosse uma armadilha? Mas então ela olhava para Miguel e Sofia dormindo, seus rostinhos pacíficos na escuridão, e sentia o peso da responsabilidade esmagar seu peito. Não era sobre ela, nunca havia sido. Era sobre dar a eles uma chance, uma vida digna, educação, segurança, futuro, 500 mil reais. Era uma quantia que ela jamais conseguiria juntar em toda a sua vida fazendo faxinas. Com esse dinheiro, ela poderia comprar uma casa simples, investir na educação das crianças, ter uma reserva para emergências. Seria liberdade, seria recomeçar de verdade. E Alejandro não havia parecido um homem mau, assustador em seu poder e riqueza, sim. Mas havia algo em seus olhos quando ele olhava para as crianças. Uma tristeza, uma compreensão, como se ele soubesse o que era sofrer. Quando a primeira luz cinzenta da manhã começou a filtrar pela janela suja, Lucia já havia tomado sua decisão. Alejandro chegou pontualmente às 9 horas. Lucia ouviu o som de seus passos subindo a escada e se preparou, já de pé, as crianças acordadas e sentadas no colchão, comendo as sobras do pão que ele havia trazido no dia anterior. Ele entrou no quarto vestindo um terno diferente, impecável como sempre, mas seus olhos mostravam sinais de que ele também não havia dormido bem. "Bom dia", ele disse calmamente. "Bom dia", Lucia respondeu, sua voz firme apesar dos nervos. Houve uma pausa. Alejandro esperou, sem pressionar. Lucia respirou fundo. "Eu aceito." Ela viu algo passar pelos olhos dele. Alívio, surpresa, gratidão, talvez um pouco de tudo. "Você tem certeza?" ele perguntou. "Não", Lucia admitiu honestamente, "mas eu não tenho escolha. Ou melhor, tenho. E essa é a escolha certa para meus filhos." Alejandro assentiu lentamente. "Então vamos fazer isso da maneira correta. Hoje mesmo vocês vêm comigo. Vou providenciar roupas novas para todos. Amanhã vamos ao cartório e formalizamos o casamento. Na segunda-feira, Miguel e Sofia começam na escola e vamos preparar a história que contaremos para as pessoas." "Que história?" Lucia perguntou. "Precisamos de algo crível, algo que explique por que nos casamos rapidamente e que não levante suspeitas." Alejandro pensou por um momento. "Vamos dizer que nos conhecemos há 6 meses, através de amigos em comum. Você é uma professora de educação infantil que estava morando em Campinas. Nos apaixonamos, mas mantivemos o relacionamento discreto porque eu valorizo minha privacidade. As crianças são suas de um relacionamento anterior. O pai delas faleceu em um acidente. Você é viúva. Decidimos nos casar rapidamente porque percebemos que queríamos construir uma família juntos." Lucia absorveu a narrativa. Era simples, mas sólida. Explicava tudo sem ser inverossímil. "E quando as pessoas perguntarem detalhes? Vamos criar esses detalhes juntos. Onde nos conhecemos exatamente? Nosso primeiro encontro. Coisas que um casal real saberia.
Vamos passar algumas horas hoje estudando a vida um do outro. Ele estava certo. Para que aquilo funcionasse, eles precisariam conhecer detalhes íntimos da vida um do outro. 2 horas depois, Lucia e as crianças estavam no Mercedes-Benz de Alejandro, dirigindo-se ao apartamento dele no Jardim Europa. Miguel e Sofia estavam encantados com o carro luxuoso, seus olhos arregalados enquanto observavam a cidade passar pelas janelas. Lucia estava tensa, suas mãos apertadas no colo, ainda processando a rapidez com que sua vida estava mudando. Quando chegaram ao prédio, um edifício moderno de 20 andares, com portaria 24 horas e jardins impecavelmente cuidados, Lucia sentiu-se ainda mais deslocada. O porteiro cumprimentou Alejandro com respeito, mas seus olhos passaram rapidamente por Lucia e as crianças com suas roupas surradas, e ela pôde ver a pergunta não formulada em seu rosto. O apartamento era tudo o que ela esperava, e mais. Amplo, moderno, decorado com móveis de design italiano e obras de arte nas paredes. A vista da varanda mostrava São Paulo se estendendo até o horizonte, um mar de prédios sob o céu nublado. Vocês ficarão nos quartos de hóspedes, Alejandro disse, guiando-os pelo corredor. Há 2 quartos conectados. As crianças podem ficar em um e você no outro. Sintam-se à vontade para usar tudo o que precisarem. Os quartos eram maiores que toda a casa onde Lucia havia morado com o marido. Camas enormes com lençóis brancos impecáveis, banheiros privativos com banheiras de hidromassagem, closets espaçosos. Sofia correu até a janela do quarto infantil, encostando as mãos no vidro. Mãe, olha, dá para ver a cidade inteira. Lucia sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Fazia tanto tempo que ela não via suas crianças felizes assim. Vou pedir para minha assistente trazer roupas para vocês, Alejandro disse. Ela é discreta, pode confiar nela. Enquanto isso, podem tomar banho, descansar. Há comida na geladeira. A casa é de vocês agora. Lucia se virou para ele. Por que você está fazendo isso? Alejandro hesitou, sua expressão tornando-se distante. Porque eu sei o que é não ter nada. E sei o que é perder a única pessoa que se importava comigo. Se eu puder evitar que outras pessoas passem pelo que passei, então vale a pena. Nos dias seguintes, a vida de Lucia mudou de forma quase surreal. O casamento foi realizado em um cartório discreto, com apenas 2 testemunhas, que Alejandro havia contratado. Lucia assinou os papéis com mãos trêmulas, oficializando um casamento que era, ao mesmo tempo, real e completamente falso. Alejandro manteve sua palavra em todos os aspectos. Miguel e Sofia foram matriculados em uma das melhores escolas particulares de São Paulo. Lucia quase desmaiou quando viu o valor das mensalidades. As crianças ganharam uniformes novos, mochilas, material escolar completo. Ela mesma recebeu um guarda-roupa inteiro, escolhido por uma personal shopper que Alejandro contratou. Roupas elegantes, mas não extravagantes. O tipo de roupa que uma professora bem-sucedida casada com um empresário usaria. E então começou o treinamento. Alejandro passou horas com Lucia, ensinando-lhe detalhes sobre sua vida, sua empresa, seus gostos, suas manias. Ela aprendeu que ele preferia café preto, sem açúcar, que havia estudado engenharia da computação na USP, que sua mãe havia morrido de câncer quando ele tinha 23 anos, que ele nunca havia sido casado antes porque estava sempre focado no trabalho. Em troca, ela contou sobre sua própria vida, sobre crescer no interior de São Paulo, em uma cidade pequena perto de Sorocaba, sobre conhecer o marido na adolescência, casar jovem, ter os filhos, sobre os anos de felicidade simples antes de tudo desmoronar. Mas o que Lucia não esperava era como seria difícil a parte emocional. Viver com Alejandro era uma experiência estranha. Ele era gentil, mas distante, respeitava completamente os limites que haviam estabelecido. Cada um dormia em seu próprio quarto. Eles se tratavam com cordialidade, mas havia sempre uma barreira invisível entre eles. As crianças, no entanto,
estavam florescendo. Miguel voltou a sorrir, fazendo novos amigos na escola. Sofia, que havia ficado traumatizada pelos meses de instabilidade, começou a relaxar, a brincar, a ser criança novamente. Uma noite, 3 semanas após o casamento, Lucia estava na cozinha preparando o jantar quando Alejandro chegou do trabalho. Ele afrouxou a gravata e se sentou no balcão, observando-a cozinhar. Você não precisa cozinhar, ele disse. Posso contratar alguém para isso. Eu sei, Lucia respondeu mexendo a panela, mas eu gosto. É uma das poucas coisas que me faz sentir normal. Alejandro ficou em silêncio por um momento. Os executivos japoneses chegam na próxima semana. O jantar será na sexta-feira em um restaurante no centro. Você se sente preparada? Lucia respirou fundo. Acho que sim. Revisamos a história 1000 vezes. Eu sei responder as perguntas básicas. Eles vão gostar de você, Alejandro disse, e havia sinceridade em sua voz. Você é genuína, autêntica. Isso é raro no meu mundo. Lucia olhou para ele, realmente olhou, e pela primeira vez percebeu a solidão em seus olhos. Alejandro tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas não tinha ninguém, nenhuma família, nenhum amigo próximo, apenas negócios e mais negócios. Você já foi feliz? Ela perguntou de repente. A pergunta o pegou desprevenido. Ele pensou por um longo momento. Eu fui satisfeito, realizado profissionalmente, mas feliz. Não tenho certeza se algum dia fui realmente feliz desde que minha mãe morreu. Isso é triste, Lucia disse suavemente. É a vida que eu escolhi, ele respondeu com um dar de ombros. Mas não precisa ser, Lucia disse. Ainda há tempo de mudar. Alejandro a encarou e por um breve momento a barreira entre eles pareceu diminuir. Mas então Miguel e Sofia entraram correndo na cozinha, falando animadamente sobre um projeto da escola, e o momento passou. Naquela noite, enquanto Lucia deitava na cama enorme do quarto de hóspedes, ela se pegou pensando em Alejandro de uma forma diferente. Não como o empresário rico que havia feito uma proposta absurda, mas como um homem solitário que havia construído muros tão altos ao seu redor que havia esquecido como deixar alguém entrar. E uma pequena parte dela, uma parte que ela tentava ignorar, desejava poder ajudá-lo a derrubar esses muros. A semana do jantar com os executivos japoneses chegou mais rápido do que Lucia esperava. Os nervos a consumiam durante os dias que antecederam o evento. Alejandro a tranquilizava constantemente, revisando os detalhes da história que haviam criado, preparando-a para possíveis perguntas, garantindo que ela se sentisse confiante. Na manhã de sexta-feira, Alejandro contratou uma maquiadora e cabeleireira profissional para ir até o apartamento. Lucia foi transformada. Seu cabelo castanho foi cortado e modelado em ondas suaves. A maquiagem realçou seus olhos castanhos e destacou suas maçãs do rosto. O vestido que Alejandro havia escolhido para ela era elegante, mas discreto, azul marinho, que caía perfeitamente em seu corpo magro. Quando ela saiu do quarto arrumada, Alejandro estava na sala esperando, vestindo um terno cinza carvão impecável. Ele olhou para ela e ficou visivelmente impressionado. Você está linda, ele disse, e havia genuína admiração em sua voz. Lucia sentiu o rosto esquentar. Obrigada. Você também está muito bem. As crianças ficaram com uma babá que Alejandro havia contratado, uma senhora gentil de uns 60 anos que Miguel e Sofia já conheciam e gostavam. Eles se despediram de Lucia com abraços apertados e ela lhes prometeu voltar logo. O restaurante era um estabelecimento japonês exclusivo no bairro da Liberdade, conhecido por receber apenas clientes VIP. Quando Alejandro e Lucia chegaram, foram imediatamente conduzidos a uma sala privativa, decorada em estilo japonês tradicional, com tatames, mesas baixas e biombos de papel de arroz. Os executivos da empresa Takahashi Corporation já estavam lá. O CEO, Sr. Hiroshi Takahashi, era um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados,
óculos de armação dourada e uma presença que comandava respeito imediato. Ao seu lado estava sua esposa, Yuki, uma mulher elegante de cabelos negros, presos em um coque perfeito, vestindo um kimono discreto, mas claramente caro. Havia também o filho mais velho do casal, Kenji Takahashi, que seria o responsável por supervisionar as operações brasileiras da empresa, e sua esposa, Aiko, uma mulher jovem e sorridente. As apresentações foram feitas com os cumprimentos formais típicos da cultura japonesa. Alejandro conduziu tudo com perfeição, apresentando Lucia como sua esposa com um orgulho que quase parecia real. É um prazer finalmente conhecê-la, senhora Monteiro. Sr. Takahashi disse em português com forte sotaque, curvando-se levemente. Alejandro falou muito sobre você e suas crianças. O prazer é todo meu, Lucia respondeu, curvando-se também, lembrando-se da etiqueta que Alejandro havia ensinado. E, por favor, me chamem de Lucia. O jantar começou com pratos tradicionais japoneses, servidos em sequência perfeita. Durante a refeição, as conversas fluíram naturalmente. Sr. Takahashi e sua esposa faziam perguntas sobre a vida de Alejandro e Lucia, seu relacionamento, as crianças. Como vocês se conheceram? Yuki perguntou, seus olhos gentis fixos em Lucia. Lucia respirou fundo, lembrando-se da história ensaiada. Foi através de amigos em comum, há cerca de 6 meses. Eu estava visitando São Paulo, vinda de Campinas, onde morava, e fomos apresentados em um jantar. Alejandro era diferente de todos os homens que eu havia conhecido. Quieto, mas atencioso, inteligente. E ele foi tão gentil com Miguel e Sofia desde o primeiro momento. Ela olhou para Alejandro e, para sua surpresa, descobriu que parte do que estava dizendo era verdade. Ele havia sido gentil com as crianças, desde o primeiro dia. E quando você soube que ele era o homem certo? Aiko perguntou, sorrindo romanticamente. Lucia hesitou. Essa pergunta não estava ensaiada. Ela teve que improvisar. Foi quando vi como ele olhava para meus filhos, como se importava genuinamente com o bem-estar deles. Eu havia perdido meu primeiro marido. Ela tocou no tema delicado cuidadosamente, e tinha medo de abrir meu coração novamente. Mas Alejandro me mostrou que era possível reconstruir, que família não é apenas sobre sangue. É sobre amor, compromisso e estar presente. As palavras saíram com uma emoção que Lucia não esperava sentir. E quando ela olhou para Alejandro, viu algo em seus olhos que a fez cambalear. Ele a olhava com uma intensidade que ela nunca havia visto antes, como se as palavras dela tivessem tocado algo profundo dentro dele. Que história linda! Yuki disse, enxugando discretamente os olhos. É claro que o casamento de vocês foi tão rápido. Quando você sabe, você sabe. O resto do jantar transcorreu maravilhosamente. Lucia se surpreendeu ao descobrir que estava genuinamente gostando da companhia daquelas pessoas. Yuki era calorosa e maternal, compartilhando histórias sobre seus próprios filhos. Aiko era jovem e vivaz, fazendo perguntas sobre a vida em São Paulo e sobre como criar crianças em uma cidade tão grande. Sr. Takahashi e Alejandro discutiram negócios ocasionalmente, mas o foco principal da noite era conhecer as famílias um do outro. E ao final da refeição, quando estavam se despedindo, Sr. Takahashi colocou a mão no ombro de Alejandro. Você é um homem de sorte, Alejandro. Uma esposa encantadora e 2 crianças maravilhosas. Família é o que importa no final. Negócios vêm e vão, mas família permanece. Obrigado, Sr. Takahashi, Alejandro respondeu. Suas palavras significam muito para mim. Estou ansioso para trabalhar com você. Um homem com uma família forte é um homem confiável. Vamos assinar o contrato na segunda-feira. No caminho de volta para casa, Lucia e Alejandro ficaram em silêncio durante a maior parte do trajeto. Havia algo diferente no ar entre eles. Algo havia mudado durante aquele jantar, embora nenhum dos dois conseguisse definir exatamente o que. Você foi perfeita, Alejandro disse finalmente quando estavam próximos do apartamento. Obrigada. Você também.
Fomos uma boa equipe. Sim, ele concordou. Fomos. Mais silêncio. Lucia, sim? O que você disse sobre família, sobre amor e compromisso? Você realmente acredita nisso? Lucia pensou cuidadosamente antes de responder. Sim, eu acredito. Eu vivi isso com meu primeiro marido, antes das coisas desmoronarem. E vejo isso com meus filhos todos os dias. Família é tudo. Alejandro assentiu lentamente, mas não disse mais nada. Nas semanas seguintes, algo estranho começou a acontecer. O acordo que deveria ser puramente profissional começou a se transformar em algo mais. Alejandro começou a chegar em casa mais cedo do trabalho, passando tempo com Miguel e Sofia, ajudando com a lição de casa, jogando videogame com Miguel, lendo histórias para Sofia antes de dormir. Lucia observava tudo com uma mistura de surpresa e ternura. Alejandro estava se permitindo sentir novamente. Estava se permitindo ser parte de uma família, mesmo que fosse uma família falsa. Mas seria realmente falsa? As crianças amavam Alejandro genuinamente, e ele claramente se importava com elas. E quanto a Lucia e Alejandro, o que havia entre eles? Uma noite, depois que as crianças foram dormir, Lucia encontrou Alejandro na varanda, olhando para a cidade iluminada abaixo. Ela se aproximou silenciosamente e ficou ao lado dele. Você está bem? Ela perguntou suavemente. Estou pensando, ele respondeu, sobre muitas coisas. Sobre o quê? Alejandro se virou para ela, seus olhos escuros refletindo as luzes da cidade. Sobre como minha vida mudou nas últimas semanas. Sobre como é voltar para casa e encontrar pessoas esperando por mim. Sobre como é ouvir risadas de crianças nos corredores. Sobre como é não estar sozinho. Sua voz estava carregada de emoção. Eu construí este império, Lucia. Trabalhei incansavelmente por 20 anos. E para quê? Para morar sozinho em um apartamento vazio? Para não ter ninguém com quem compartilhar minhas vitórias ou minhas derrotas? Ele fez uma pausa. Quando você disse aquelas coisas no jantar, sobre família e amor, algo dentro de mim se quebrou. Ou talvez tenha se consertado. Não sei. Mas percebi que passei 2 décadas construindo a vida errada. Lucia sentiu seu coração bater mais forte. Alejandro, ele se virou completamente para ela, pegando suas mãos. Eu sei que nosso acordo tem data de término. Eu sei que você vai receber o dinheiro e seguir sua vida. E eu vou honrar isso. Mas antes que esse momento chegue, eu preciso ser honesto com você. Ele respirou fundo. Estou me apaixonando por você, Lucia. E pelas crianças. Eu não quero que isso termine. Eu não quero que seja falso. Eu quero que seja real. Lágrimas encheram os olhos de Lucia. Ela havia sentido a mesma coisa crescendo dentro dela, mas tinha medo de admitir. Medo de que fosse apenas gratidão. Medo de que estivesse confundindo segurança com amor. Mas olhando nos olhos de Alejandro agora, vendo a vulnerabilidade crua ali, ela soube que não era apenas gratidão. Era mais, muito mais. Eu também estou me apaixonando por você. Ela confessou, as lágrimas finalmente caindo. E isso me assusta, porque não era para ser assim. Era para ser um acordo, era para ser temporário. Não precisa ser, Alejandro disse, enxugando suas lágrimas com os polegares. Podemos escolher algo diferente. Podemos escolher isso. Nós. E então ele a beijou. Suave, gentil, mas cheio de toda a emoção que ambos haviam estado segurando. Quando se separaram, Lucia estava tremendo. E as crianças? As crianças já me amam. E eu as amo. Não porque tenho que fingir, mas porque são impossíveis de não amar. Lucia riu através das lágrimas. Então o que fazemos agora? Agora, Alejandro disse, sorrindo pela primeira vez com genuína felicidade, paramos de fingir e começamos a viver de verdade. 3 meses depois, o contrato com a Takahashi Corporation estava assinado e implementado. Alejandro havia feito o maior negócio de sua carreira, mas quando ele olhava para trás, não era o contrato que o fazia sorrir. Era acordar todas as manhãs com Lucia ao seu lado.
Era levar Miguel para o futebol aos sábados. Era ouvir Sofia chamá-lo de Papai Alejandro. Era ter jantares em família. Era compartilhar risadas, lágrimas, desafios e vitórias. A casa abandonada no Ipiranga foi reformada completamente e transformada em um centro comunitário que oferecia cursos profissionalizantes gratuitos para pessoas em situação de vulnerabilidade. Alejandro e Lucia decidiram que aquele lugar, onde suas vidas se cruzaram de forma tão improvável, deveria ser um símbolo de recomeço e esperança para outras famílias. O dinheiro que Alejandro havia prometido a Lucia foi colocado em um fundo de investimento para a educação de Miguel e Sofia, garantindo que eles pudessem escolher qualquer futuro que desejassem. E Alejandro finalmente entendeu o que sua mãe havia tentado ensinar-lhe tantos anos atrás, que sucesso não se mede em contratos assinados ou dígitos em contas bancárias. Sucesso se mede em amor compartilhado, em mãos dadas, em risadas ao redor da mesa de jantar. Ele havia encontrado uma mulher e crianças escondidas em sua antiga casa. E em vez de mandá-los embora, havia encontrado neles o que procurava há 20 anos sem saber: uma família, um lar, um motivo para viver além do trabalho. O que começou como um acordo de negócios tinha se transformado na maior bênção de sua vida. E quando Alejandro olhava para Lucia agora, sua esposa de verdade, não apenas no papel, ele sabia que havia tomado a decisão mais importante de sua vida naquela manhã chuvosa, quando decidiu não chamar a polícia. Ele havia escolhido o amor, e o amor havia escolhido de volta. Fim. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar esta história de amor, redenção e segundas chances. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de curtir este vídeo, comentar abaixo o que você achou da história de Alejandro e Lucia, ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo, se inscrever no canal para ajudar nosso canal a crescer cada vez mais. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo histórias emocionantes e inspiradoras como esta. Nos vemos no próximo vídeo.